Bom dia novamente, meus irmãos. Voltei com o Catecismo da Igreja Católica. Esse é um catecismo, meus irmãos, de muito proveito. Tem bastante gente lendo esse catecismo. Eu fico muito feliz, porque eu sei que através dele a gente volta a ter um aprendizado que a gente teve lá no tempo atrás, principalmente eu que já tenho idade, aprendi muita coisa diferente. E agora a gente está aprendendo. A gente tem a cabeça melhor, eu acho que a cabeça já está mais concentrada, então já absorve melhor as palavras, absorve melhor, tem mais conhecimento e mais entendimento, que a gente precisa de entendimento. Deus ele dá a gente o entendimento. Peço para Ele que Ele mande seus anjos sobre mim, para que eu possa passar para vocês o que for certo. O que for errado eu não quero passar. Eu não vim aqui para enganar ninguém. Se tem alguma coisa errada nesse livro, e eu estou falando errado, vocês podem ter certeza que é porque eu não sei. Mas não tem nada de errado aqui, não. O livro foi lido e escrevido tirado do latim para o português e foi corrigido. O erro que tinha eles tiraram. Eu parei na página 1469. Vou continuar. Já mostrei o livro para vocês, mostro de novo. Catecismo da Igreja Católica. Abençoados sejam todos vocês que estão aí do outro lado. Que as bênçãos do Senhor invadam o coração de todos vocês. Que vocês fiquem assim com o coração, que nem aqueles dois apóstolos ficou, queimava o coração deles. Quando eles liam esse catecismo. Queimavam. Quando eles liam, não. Quando Jesus falava com eles, o coração deles, eles não sabiam que era Jesus. Jesus tinha ressuscitado, eles não sabiam. Aí queimava o coração deles. Porque eles pensavam, mas quem é esse homem de tanta sabedoria? Eles não sabiam que era Deus, né? Que era Jesus. Aí eles falaram assim, mas quem pode ser esse homem de tanta sabedoria? Era o Senhor que estava junto com ele. Ele é de infinita sabedoria, infinita misericórdia. Então eu vou ler o catecismo. Esse sacramento nos reconcilia. Eu li os efeitos do sacramento, eu parei. Este sacramento nos reconcilia com a igreja. O pecado rompe por quebra, a comunhão fraterna. O sacramento da penitência a repara ou restaura. Nesse sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas tem também efeito vivificante sobre a vida da igreja, que sofreu com o pecado de seus membros, restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos. O pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer esteja ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. Não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações, capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo, no íntimo mais profundo do seu ser, recuperando a própria verdade interior, reconciliando com os irmãos que de alguma maneira ofendeu ou feriu. E feriu, reconcilia-se com a igreja, reconcilia-se com toda a criação. Neste sacramento, o pecador, integrando-se ao julgamento, misericórdia de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. E agora, nesta vida que nos é oferecida, portanto, a escolha entre a vida e a morte. Só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave, convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé. O pecador passa da morte para a vida e não vai a julgamento.
As indulgências. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é indulgência? Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. O fiel bem disposto obtém esta remissão em determinadas condições, pela intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro da satisfação, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. As penas do pecado. Para compreender essa doutrina e esta prática da Igreja, é preciso adquirir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes de obter a vida eterna. A esta privação chama pena eterna do pecado. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, tem sua consequência prejudicial às criaturas, a qual exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. Essa purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como consequência da própria natureza do pecado. A conversão que procede de uma ardente caridade pode chamar a total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado. Permanecem, no entanto, as penas temporais do pecado. O cristão deve se esforçar suportando pacientemente o sofrimento e as provações de todo tipo. É chegada a hora, enfrentando serenamente a morte. E chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. O cristão deve empenhar-se através das obras de misericórdia e da caridade, como também da oração e da penitência, para se despojar completamente do homem velho e se revestir do homem novo. Aqui está falando homem, mas é homem e mulher, né? Na comunhão dos santos, o cristão procura purificar-se do seu pecado e santificar-se com o auxílio da graça de Deus. Não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por admirável vínculo em Cristo e por Cristo, com a vida de todos os outros irmãos cristãos, na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como numa única pessoa mística. Na comunhão dos santos, entre os fiéis já admitidos na parte da pátria celeste, ou os que expiam as faltas no purgatório, ou os que ainda peregrinam na terra, existe certamente um laço de caridade e amplo intercâmbio de todos os bens. Neste admirável intercâmbio, a santidade de uma benéfica aos outros, muito mais que o prejuízo que o pecado de um possa ter causado aos outros. Assim, recorrer à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais cedo e mais eficazmente das penas do pecado. Os bens espirituais da comunhão dos santos também são chamados de tesouro da Igreja, que não é uma soma de bens comparáveis às riquezas materiais acumuladas no decorrer dos séculos, mas é o valor infinito e inesgotável que tem, junto a Deus, as expiações e os méritos de Cristo, nosso Senhor, oferecido para que a humanidade toda seja libertada pelo pecado e chegue à comunhão com o Pai. E é em Cristo, nosso Redentor,
que se encontram as abundâncias, encontra-se em abundância as satisfações e os méritos de sua redenção. Pertence, além disso, a esse tesouro um valor verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo, que tem junto a Deus as preces e as boas obras da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de todos os santos que, seguindo as pegadas de Cristo Senhor, por sua graça santificaram sua vida e completaram plenamente a obra que o Pai lhes confiara, de modo que, realizando a própria salvação, também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico. Que Deus abençoe a cada um falecido que ainda está em pecado, está sendo purificado no purgatório. Que Deus abençoe cada um, que eles sejam salvos. Amém, meus irmãos? Eu parei. Vou rezar um Pai Nosso com a Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.